o melhor e o pior de cada signo. Lembrando que todos nós temos todos os signos do zodíaco. Eu estou ao vivo ao mesmo tempo no YouTube, ao mesmo tempo no Instagram. Então, eu estou olhando aqui para as duas telas ao mesmo tempo. Então, se eu estiver olhando para um lado, por favor, saiba que eu estou conversando com todos vocês juntos. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar o melhor e o pior de todos os signos. Todos não. Vamos começar por um signo e, na sequência de lives, nós vamos falar de todos. Eu vou começar pelo primeiro, né, o início do zodíaco, que é o signo de Áries. Lembrando que nós temos todos os signos do zodíaco. Eu, por exemplo, eu tenho a minha lua em Áries. Significa que a forma com que eu lido com as emoções está ligada à energia de Áries. Primeiro que se você quer um amigo sincero, escolha um ariano. E as pessoas falam assim, nossa, Áries é um signo muito briguento. Não é isso. Mas não é isso mesmo, ele está ligado à ação. E não necessariamente à briga, né? Está ligado à motivação, ao impulso, às realizações. E eu sempre falo que Chico Xavier era de Áries, né? Nascido no signo de Áries. Se ele não fosse ariano, ele não conseguiria escrever mais de 400 livros. Bom, Áries é um signo de fogo primordial. Bem-vinda. Traz uma energia vital, um impulso de criação. Estou falando de Áries hoje, lembrando que nós temos todos os signos. Na leitura psicológica, na leitura terapêutica e simbólica, arquetípica, eu vou trazer aqui as qualidades luminosas e as qualidades sombrias, conscientes e inconscientes da natureza do ariano, né? Então, começando pela essência psicológica, pela centelha original, Áries representa o princípio do eu, o impulso da existência pura, o sim à vida. A sua forma mais espontânea. Psicologicamente, é uma energia de afirmação do self, do eu, da existência, de uma força que inaugura, que dá início a todas as outras energias de todos os outros signos. Então, é uma força inaugural que rompe o que estava parado, o que estava inerte. O arquétipo de Áries é o arquétipo da coragem, de ser quem é, de se colocar no mundo com autenticidade, com verdade, com liberdade de ação. Então, quer um amigo sincero? Procure um ariano. Então, ele sempre é movido por autonomia, por liberdade, lembrando que nós temos todos os signos em alguma casa, em alguma área da vida. Por isso é importante a gente entender todos os signos, né? Ele é movido pela sua intuição de forma instintiva. Ele sente o que precisa ser feito e ele age. É um signo de iniciação, um signo de dar o primeiro passo, de vontade que move a energia criativa. É um signo que vive no aqui, no agora, no senso de presença. Então, se a pessoa está muito, né? Vamos colocar na realidade. A energia de Áries para isso. Bom, qualidades luminosas do signo de Áries. Eles têm virtudes muito, muito, muito elevadas. Coragem é a primeira qualidade de Áries, é uma coragem, uma iniciativa, um signo de fogo, uma coragem que vem de uma confiança, de uma força interior. Não é ausência de medo, é ir com medo e tudo, né? Porque todo mundo tem medo. Medo é um sentimento de proteção. Se eu tenho medo de morrer atropelado, é por isso que eu vou olhar dos dois lados antes de atravessar a rua. Então não significa que eu não tenha medo, significa que eu vou com prudência, mas eu vou para o mundo e vou com coragem. Então, é uma capacidade de agir apesar do medo. É um signo assim, é um signo de muita força, de muita força. No plano terapêutico, é a energia vital, né? Que rompe as paralisações, que rompe a inércia, que traz um movimento para a vida. É o eu sou, é o self, é a essência. Essa é a energia do ariano. Tá?
É uma energia de uma autoafirmação, mas de uma autoafirmação muito saudável, muito autêntica e muito sincera. Então é um signo assim, amigo fiel para a vida toda. Eles são autênticos, são espontâneos, são conscientes do. Tem uma energia de pureza, sabe? De expressão, eles não disfarçam sentimentos. Então, assim, se você quer uma pessoa sincera, é um ariano. Ele não vai colocar máscara, ele não vai manipular, ele não vai dizer uma outra coisa, porque na cara dele está estampado se ele gostou, se ele não gostou. É um signo assim que não disfarça, é um signo que não manipula e é um signo que vive na verdade, na essência. É autêntico com os outros. Eu prefiro muito mais uma pessoa assim do que uma pessoa falsa, de uma pessoa mascarada, de uma pessoa, né? Claro que às vezes machuca, né? Então a gente tem que saber. O grande desafio de Áries é a conexão com o outro, que é o signo complementar oposto, que é Libra, que é saber lidar com o outro. Então, ele tem um arquétipo de guerreiro, um guerreiro de verdade, um guerreiro da verdade. Ele não teme mostrar o que ele pensa, quem ele é. Isso ele não teme. São pessoas muito, muito verdadeiras. É maravilhoso lidar com pessoas assim. Então você sabe exatamente com quem você está lidando. Você sabe exatamente quem é aquela pessoa. Isso é muito bom, porque é uma pessoa, é um arquétipo que não tem máscara. A energia de Áries não tem máscara nenhuma. Então, é a força da vida, a força do entusiasmo, é a força da vitalidade, é uma energia de recomeço, é uma energia de presença, é uma energia de alegria, alegria da própria ação. Ele se sente vivo quando ele cria, quando ele movimenta, quando ele lidera. Ele tem uma dimensão simbólica de uma força de nascimento, de primeiro sopro, de impulso, assim, de primaveril. É uma energia, eu ia falar energia vital. Mas é uma vitalidade, uma força. Primaveril. Oi, Ingrid, boa noite. Conta para mim quem está aqui no YouTube, porque eu só vejo o número de pessoas. Eu não consigo se mandar um oi no chat. Aqui no Instagram eu consigo ver quem está, porque aparece o nome. Bom, o signo de Áries, ele tem uma liderança e uma clareza de direção. Ele sabe o que ele quer, para onde ele vai, o que ele está fazendo. Ele não está perdido no mundo. Ele tem uma liderança e uma liderança luminosa. Ele não precisa dominar, ele simplesmente é. Ele é, em essência. É a energia do self, de saber quem ele é, de se colocar no mundo, né? É uma autoafirmação saudável. Ele permite que o outro também seja, mas ele determina o seu espaço, o próprio espaço. Ele se expressa com clareza, sem culpa, sem violência. Então as pessoas ficam assim, Ariano é agressivo. Não. Aí tem alguma sombra, alguma dor, alguma questão que não está bem resolvida na infância, no relacionamento. É diferente. Mas ele se expressa, ele se coloca sem violência. É uma qualidade assim maravilhosa do signo de Áries. É uma energia que integra a sua existência com colocação, sabe? É uma energia do eu, de colocação pessoal. Ele tem um foco no presente, é uma energia de foco. Tem uma sabedoria corporal instintiva, então você percebe a presença do ariano corporalmente falando. É uma energia de movimento, sabe, uma energia de sangue? Não sangue no sentido violento, uma energia de energia vital, né? O sangue como energia vital. Então ele se coloca, ele se expressa, ele está ali no mundo de um pulso que ainda pulsa. Foi essa a ideia do sangue aqui que eu coloquei. Ele restaura a conexão instintiva com outras pessoas, com uma pulsação de vida, com uma autoconfiança assim, imbatível. É maravilhoso esse signo. É uma presença, assim, né? Eu estou aqui neste planeta, no mundo, exercendo o meu papel. Ele se coloca. É a energia do self, do eu, de ser quem é. E uma coisa interessante
que tem um aspecto de cura muito legal nos arianos, que é a liberdade de cura. Como assim liberdade de cura? Ele se liberta da paralisia, ele se liberta do inconformismo, né? Então, ele não, a pessoa que está lá conformada com a vida, ele vai lá e vamos chacoalhar isso. Você está conformado com a vida, você está resignado, tá? Mas o que a gente pode fazer para mudar? Ele traz essa energia de renovação. Ele ensina que a ação é cura, é no sentido assim, nós vamos sair da paralisação, nós vamos sair do que está te estagnando, do que está te paralisando, nós vamos em busca de uma verdade, principalmente de uma verdade interior. Então, ele restaura a conexão com a vontade de presença no mundo, com o eu interno, com o coração, permitindo que ele haja e se expresse na sua vontade. Não dá para manipular. Boa noite, Rose. Não dá para manipular Ariano. Não dá. A não ser que ele tenha alguma dor muito forte, ligado a algum trauma, mas são pessoas assim que se expressam de uma forma muito inteira, né? Se eu posso dizer dessa forma. Ele reacende a profundidade da vida, ajuda as pessoas a encontrarem o próprio lugar, o lugar de poder, o lugar de colocar limites, né, de ser quem é, traz de volta o movimento de vida, o fluxo energético, ele desbloqueia as tensões, os medos, as repressões antigas. Então, o arquétipo de Áries traz uma cura muito profunda ligada ao self, ao eu, a existir. Pessoas que não puderam existir, ou ancestrais, que não puderam ser quem realmente são, de não puderam se expressar. A força ariana traz isso. Então, observe no mapa de nascimento aonde está Áries no seu mapa, porque é ali naquela casa que você vai expressar a energia ariana, mesmo que você não tenha o signo solar em Áries, né? Eu, por exemplo, tenho a Lua em Áries, então é na energia da Lua que eu vou expressar a energia ariana. E aí quando toca nessas questões ligadas à Lua, a Lua está muito ligada à mãe, Lua está muito ligada às emoções, e é ali que eu vou trazer a minha essência. Opa, está passando do limite. Opa, estão invadindo o meu lugar de poder, meu lugar de ação, meu lugar de dizer não, isso eu não permito, eu não aceito. E quando invadem o meu espaço, eu viro assim, não vou permitir, eu não vou agredir a pessoa, mas eu vou mudar assim 360 graus, assim, de uma hora, 360 não, 180, de uma hora para outra, né? Porque ela feriu o meu espaço, ela interagiu na minha energia ariana. E aí é importante a gente entender, porque eu não vou reagir. Eu vou agir internamente, o meu lugar de poder, o meu lugar de escolha, e vou escolher, porque se estão tentando determinar que eu seja o que eu faça de determinada forma, que não é do meu agrado, é do agrado da pessoa, opa, entrou na minha energia ariana. E aí eu vou colocar o limite e vou mudar sem necessariamente, sem agredir ninguém. Né? É o poder do livre-arbítrio, é o poder de ação que tem a energia ariana por trás. Então, se conhecer em qual área da sua vida está essa energia, você vai saber como agir e não reagir, né? Por quê? Porque Ares, ele traz o movimento, o fluxo, né? Se estavam tentando te reprimir, te bloquear, opa! E eu vou, assim, eu falo, né, as pessoas, ai, não sinta raiva. Raiva é um sentimento maravilhoso. Eu, como trabalho com neurociência, é uma força de mudança, é uma força, assim, eu não permito que façam isso comigo. Eu não aceito, eu não permito, eu não deixo, e eu vou agir para que isso não aconteça. Não vou agir raivosamente, eu não vou machucar ninguém, mas eu vou usar essa força para modificar a situação. Eu nunca mais permito que façam isso comigo. É uma energia de raiva, né? É uma energia de colocar limites. Bom, nossa, que estranho, a tela ficou escura aqui no Instagram.
Voltou. Tá melhor? Vamos lá. Bom, quando a gente está com a energia ariana integrada, né? O olhar é desperto, não é aquele olhar de. Não, é um olhar ativo, um olhar de energia, é um olhar de presença, é um olhar de confiança, de integração em todas as partes. Então, é um guerreiro de luz que age com coragem, o ariano age com muita ética, ele abre caminhos, ele sempre tem uma força para iniciar o novo, ele não tem medo de inovar. Ele é um herói que enfrenta o desconhecido e ele volta muito fortalecido das situações em que ele vive. Ele é um desbravador, ele impulsiona o coletivo a sair da estagnação. Então, se você está com uma energia estagnada, chame a sua força ariana que está dentro de você. Em algum lugar você tem Áries no mapa para que isso se modifique, né? No campo simbólico terapêutico, tem alguns mitos ligados à energia de luz e sombra de Áries, né? Ele é um elemento cardinal, ele representa a chama que acende, o instante da criação, o estalo, o pulso da vida. Ele se manifesta com calor, com pulsão, não vai esperar uma pessoa morna, um ariano frio, morno, não, ele é quente. Ele é quente nas emoções, na entrega, ele é verdadeiro, ele é determinado, ele tem fé em si mesmo, nos próprios instintos. Ele é regido por Marte, né, que é o planeta da ação, da coragem, do trabalho, da guerra. E ele rege também a primeira casa do signo do zodíaco, que é o ascendente, é como a pessoa se coloca no mundo, onde o eu desperta para a vida, né, a partir da infância. Ele é representado, deixa eu ver se eu consigo, aqui, tá fácil hoje, pelo carneiro de merino. É esse carneiro que tem o chifre enrolado, espiralado, que é o símbolo de força, que expande o movimento da vida, porque na evolução emocional, terapêutica, a gente vai evoluindo em espiral. É isso aqui, ó, chifre em espiral. Né? A gente olha para o mesmo ponto a partir de uma outra vertente. A gente não está olhando mais a partir daqui, a gente já tem um crescimento, um entendimento que vai em espiral. Então, é este o símbolo aqui de Áries, né? Do carneiro de merino. Merino é quem tem esse chifre enroladinho assim. Que, aliás, tem uma das lãs mais quentes. E Áries é quente. Eu tenho uma segunda pele feita de lã de merino. É muito quente. Faz, aliás, muitos anos que eu não uso, porque faz tempo que eu não passo tanto, não tá tão frio. Os últimos anos não foram tão frios, então eu não usei mais a lã de merino. Tá guardadinha aqui. Que meu irmão me deu, ele trouxe da Austrália para mim. Bom, quais são os mitos e os arquétipos associados? Ele é o guerreiro da consciência, associado ao início na jornada do herói. Ele atende um chamado que atravessa a inércia, ele sai da zona de conforto, ele se arrisca. A zona de conforto, aliás, ela não é nada confortável, aliás, ela é muito desconfortável, dói demais ficar na zona de conforto. Então, ele se arrisca em direção ao novo, né? Ele vai para a luta externa com coragem, respondendo às próprias convicções. Que mais? No curso de astrologia e tarô, eu conto um pouquinho do mito, né, de Frixo e Ele, que está ligado a Áries. Aqui eu vou pular, senão fica muita informação. Ele salva, né, do afogamento com a ação, enfim. Dimensão espiritual ligada a Áries é uma vibração muito alta. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando assim: o signo mais evoluído é o signo de Peixes, porque é o último do zodíaco. O signo de Peixes, ele está ligado ao último ciclo de aprendizado daquele aspecto e vai entrar num novo aspecto de aprendizado e aí volta para Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e vai seguindo,
Terminou aquele aprendizado, você vai para um outro aprendizado, num novo ciclo, né? Então não significa que significa que ele está terminando o signo de peixe, por exemplo, terminando aquele ciclo evolutivo. Agora, se ele aprendeu ou não, são outros 500. Vibratoriamente, o signo de Áries tem uma expansão evolutiva espiritual muito grande, porque ele age a partir da verdade. A verdade nasce do coração, né? Então ele não é um signo que traz máscaras, mentiras, ele abre caminhos da alma. Ele representa o nascimento espiritual do eu, né? É o despertar da identidade divina dentro da matéria, dentro da materialidade da encarnação. Ele traz a força do espírito para a matéria. Ele é uma energia evolutiva muito grande. É o ponto em que o espírito encarna com determinado propósito. Então, a energia espiritual de Áries, ela é muito forte, ela é muito elevada. É a força de não se impor no mundo, na força, mas, ao mesmo tempo, despertar a própria chama interna, sem apagar os outros. É lindo demais o propósito do ariano, mas é lindo demais. Então, tem potenciais evolutivos extremamente elevados. Ele transforma o impulso dele em presença, aprende a agir com consciência, sem relativizar as coisas, com verdade. Ele canaliza o fogo, né, de ação, da criação, numa energia vital para construir as coisas, não só para iniciar, é para construir. Ele serve de forma a liderar de forma inspiradora as outras pessoas, a abrir caminhos, sem a necessidade de dominar, sem a força. Ele domina porque ele tem um espírito de liderança, e não porque ele vai impor, né? Ah, quer dizer que todos os arianos são maravilhosos, elevados? Não, eu já vi ariano que trai, já vi ariano que mente. A gente está falando de aspectos gerais, qualidades. Na verdade, o signo solar é aquilo que você veio aprender. Portanto, se você é do Sol, se o seu Sol, quando você nasceu, você é do signo de Áries, se o seu Sol está em Áries, significa que você veio aprender a colocar o seu self, a sua essência, o seu eu, a agir com verdade no mundo. Não significa que você já tem isso desenvolvido. Significa que você está aprendendo isso. Eu estou falando das qualidades desse signo, né? Elas já estão totalmente desenvolvidas? Não necessariamente, tá? Bom, peraí que eu me perdi nas minhas anotações aqui. Então, ele abre os caminhos, já falei. Ele abre esses caminhos com uma sensibilidade, tornando-se um guerreiro de luz, ou da luz. Ele segue a própria verdade com fé, com transparência e com amor pelo desconhecido. Quando uma pessoa de Áries, ela se entrega de verdade nas parcerias, nos relacionamentos, pelo menos espera-se, né? Bom, qual é a integração da sombra e da luz dos arianos? Toda luz contém uma sombra. Vou repetir. Toda luz contém uma sombra. O que eu quero dizer com isso? Para a gente expressar as nossas características luminosas, as nossas partes sombrias tiveram que ser iluminadas, ou seja, transformadas. Então vamos lá. Áries, ele integra as suas sombras, aquela sombra de impulsividade, aquela sombra de impaciência, aquela sombra no sentido do que está sombrio, do que está no inconsciente, não por ser ruim, não é isso. São características, são qualidades que não estão à luz da consciência, estão ainda no inconsciente. É nesse sentido, tá? Então, a impaciência, o egocentrismo, a impulsividade, quando isso vem à consciência, ele vem de uma forma muito bonita, para agir de forma consciente. Então, assim, a raiva, ela é transformada em clareza. Que raiva dessa situação. Eu nunca mais permitirei que façam isso comigo. É ótima essa raiva. Eu não vou agir raivosamente contra os outros, é diferente,
né? Não é agressividade. Então, a raiva se transforma em clareza, o impulso se transforma em consciência, o ego se torna um canal para a expressão do self, do eu, da essência. A luta cega dá lugar a uma luta justa, por causas justas, por justiça. Então, o fogo que queimava antes, assim, de uma forma descontrolada, ele ilumina agora. Então, Ares, ele é curado no quando ele está numa energia de cura, ele vai abrir caminhos, a clarear o mundo dos outros. Vou repetir. Chico Xavier era do signo de Áries. Olha quantos caminhos ele abriu. Quantos caminhos ele abriu com mais de 400 livros que ele escreveu. Quantas novidades ele trouxe. Quão desbravador ele foi nessa área aqui no Brasil. Tá? Então, a luz de Áries, quando equilibrada, ele inspira, ele traz coragem, ele começa algo novo, ele é autêntico para ser quem ele é. Ele traz clareza na hora de tomar decisões de forma precisa, de forma clara. Ele é entusiasmado, ele tem movimentos nos ambientes, a força vital dele não é uma energia apática. Você nunca vai ver um ariano apático, não tem como, né? Ele tem a sua presença centrada e não mais na reatividade. Escorpião também é top. Meu ascendente é Escorpião. A gente já vai falar, eu vou falar de todos. Hoje eu vou falar de Áries. Acompanhem os próximos. Não se sintam menos, porque todo mundo tem todos os signos. Todo mundo. A minha lua é em Áries. O meu ascendente é Escorpião, que a Andréia colocou aqui. Escorpião é top. Escorpião é maravilhoso, porque é um signo muito profundo. É um signo que a pessoa está indo com a farinha, ele já voltou com o bolo, ó, ele já entendeu, ele já processou, ele já leu todo mundo. Vai no inconsciente com uma profundidade incrível. A gente vai falar disso. Eu vou falar de todos os signos, tá? Bom, hoje eu tô falando de Áries, mas eu vou falar do melhor e do pior de todos os signos. Sem esse jargão, assim, dizer, Ariano é briguento, Escorpião é vingativo. Não, gente, sem essas coisas clichês, sem profundidade, sem estudos, sem disputas, nada disso. Vamos entender as qualidades sombrias, ou seja, que estão no inconsciente que a gente precisa iluminar. Por exemplo, o que Áries precisa aprender? Ele precisa aprender o que está lá no signo complementar oposto dele, que é Libra. Que é não só olhar para si mesmo, mas olhar para o outro e integrar isso. Então, o signo solar é ligado ao que a gente precisa aprender na vida. Né? O signo complementar oposto são os nossos desafios. O ascendente, eu falei isso faz umas 2 lives. O ascendente está ligado à forma com que eu vejo o mundo, como o mundo me vê, enfim. Vamos voltar aqui, ó. Saturno está em Áries, na casa 9. Aí eu preciso olhar as quadraturas, os trígonos, as conjunções astrológicas de Saturno. Áries está na casa 9. A Ingrid está colocando aqui. Casa 9 é a casa da espiritualidade. Saturno está ligado a karma, mas a gente precisa olhar quais são as ligações astrológicas. Né? Ok, voltando aqui. Meu gato. Meus gatos brincando. Bom, quando o ariano ele está com presença no mundo, ele está centrado, ele não é reativo. Ele não é assim, ariano é briguento. Não, quando ele está centrado, quando ele já entendeu esse aprendizado, ele traz o impulso de vida para as coisas e para as pessoas que o cercam. Então, ter um líder ariano, desde que ele esteja equilibrado, a terapia em dia, digamos assim, é maravilhoso. Oi, Mabelle, tudo bem? Quanto tempo? É maravilhoso isso, né? Então, o Áries é o despertar, o ariano é o despertar do eu, tá? Eu vou tirar carta para todos os signos, eu vou falar das qualidades luminosas e sombrias. Então, assim, lembrando que todo mundo tem todos os signos. Eu tenho a Lua em Áries, por exemplo. A Lua em Áries, tudo bem?
A lua em Áries, ela traz uma força emocional e é como eu reajo às emoções com a energia de Áries, isso é importante saber. Então, onde está Áries no seu signo, no seu mapa, na sua mandala astrológica? Tá? Lembrando que todo mundo tem luz e sombra. Luz e sombra. Então, vamos lá. Áries é a força que rompe o medo, que inaugura o movimento, que dá sim à vida, que não para dominar o mundo, mas que ele existe plenamente neste mundo. Então, ó, a Andrea está colocando aqui, conhece um ariano, tagarela e ranzinza. Então, lembrando que a gente não é um único signo, nós somos a interferência de vários signos, de uma mandala astrológica. Eu já vi ariano, é um dos signos mais fiéis, eu já vi ariano que traiu, porque todo mundo está em aprendizagem, todo mundo está em evolução. Esse ariano que era tagarela, por exemplo, ele pode ter algum signo forte, alguma energia forte de alguma casa, ligada, por exemplo, a gêmeos. Gêmeos tiveram ancestrais que não puderam se expressar, não puderam trazer a sua essência. Quando fala que a pessoa é ranzinza, talvez ela tenha tido alguns traumas de infância, por exemplo. Então, aqui a gente não tem julgamento, não tem crítica, não tem juízo de valor, né? Eu estou falando das qualidades do signo, para que a gente possa usar essas qualidades ao nosso favor, porque todo mundo tem Áries no mapa, por exemplo. A gente não está aqui em disputa, né? E não quer, por exemplo, Chico Xavier era de Áries. E aí todo ariano é igual a Chico Xavier? De jeito nenhum, todo mundo está em evolução, todo mundo está em aprendizagem, né? Todo mundo tem seus desafios. Então, Áries é aquele que trouxe a força do eu no mundo, no planeta, do self, da existência. Então, se a pessoa quando a pessoa está, por exemplo, com uma dificuldade em se colocar, ela ainda está aprendendo a exercer o seu self, o seu eu, né? Quando fala que a pessoa aqui, ó, tem toque, é um transtorno psicológico, psiquiátrico. Então, tem traumas profundos e a gente não pode generalizar os arianos por conta de uma pessoa do signo de Áries que a gente conhece. Da mesma forma que a gente não pode generalizar o aquariano por um aquariano que a gente conhece. A gente não pode generalizar os geminianos por um geminiano que a gente conhece. E assim por diante. Eu estou falando das características gerais, né? Bom, quando o ariano ele consegue acolher a energia de consciência do indivíduo como um guerreiro que está ferido, né? Por quê? Porque os ancestrais, na psicogenealogia, já vou responder aqui, Ingrid, na psicogenealogia são os padrões ancestrais. Quando a pessoa nasce no signo de Áries, o signo solar em Áries, significa que os ancestrais tiveram que brigar, lutar, guerra mesmo, para ter terras, para ter comida, para ter território, para poder ser alguém no mundo. Então, quando traz essa energia, e essa energia é acolhida com consciência, o indivíduo ele sai da energia de ferido, de guerreiro ferido, para reger uma energia de alma. Ele não precisa provar o seu valor. Ele sabe quem ele é. Ele não entra em disputas. Ele traz um despertar interno, da chama interna. É isso que o ariano traz. A chama interna do self. Nós vamos entender o self como um processo de individuação. O Jung sempre usou esse termo no sentido em que a pessoa ela sabe quem ela está integrada na sua essência e não mais misturadas nas questões dos outros. Ela tem a sua personalidade integrada dentro do seu eu. É um processo de evolução, inclusive espiritual, né? Mental, emocional e espiritual. Ele está respondendo a um chamado do coração. Então,
as feridas, os desafios, um caminho terapêutico que sai de um fogo bruto, de um fogo que queima, de um fogo impulsivo de guerra e vai para uma consciência de presença no mundo de forma amorosa, de ser quem é, sem precisar brigar. Tá? Então, os desafios e o caminho de cura do ariano, da sua ferida primordial, é assim: no passado eles não puderam ser, eles foram dizimados, ancestrais que foram dizimados em guerras. Então, a ferida de Áries nasce de um bloqueio de uma autoafirmação, né? Da dor de sentir e de não poder se expressar plenamente, de uma força, um desejo de, sabe, pessoas que foram escravizadas, tem uma raiva contida, por exemplo, de não ser bem-vindo numa pátria, numa família, num lugar, de ter sido excluído, de ter sido abandonado. Tem feridas de rejeição profundas, muitas vezes ligados à infância, que a alma ouviu mensagens do tipo: não seja tão impulsivo, não grite, não seja agressivo, fica quieto, em vez de acolher aquilo. Eu vi hoje uma postagem onde tinha uma criança rabiscando uma parede, e aquele pai, ele foi tão sensível que ele observou aquilo, e aí mostrou várias imagens de vários anos da vida daquela criança, que ele começou a ganhar telas de pintura, e ele devia ter uns 5 anos a máxima idade ali que eu vi nas imagens, que ele fazia cada pintura. Então, ao invés de falar assim, não pinta essa parede, não sei o que. Tudo bem, nós vamos aqui limpar essa parede, aqui não pode, tá aqui a sua tela. Você pode pintar aqui. Aqui. Expressou uma força artística daquela criança maravilhosa. Então, às vezes, a energia ela pode ter sido reprimida. E isso gera uma cisão interna, né? Então, o fogo é reprimido, ele se desconecta do seu instinto, da sua própria verdade, começa então a usar máscaras para se proteger, para se defender do mundo. Aí entra a energia do ascendente, por exemplo. Já vou falar mais aqui, tá, Ingrid, do ascendente. Então, essa energia reprimida, que foi reprimida na infância, de um ariano, por exemplo, se manifesta com explosões de raiva, com irritação, com uma necessidade constante de provar o seu valor, a sua força. Por quê? Porque não foi bem compreendido, não foi acolhido, não foi integrado, né? Na sombra psicológica, porque todo mundo tem luz e sombra, na sombra psicológica do ariano, qual é o objetivo? Tornar o impulso, se ele tem um impulso, se ele está impaciente, se ele está competitivo, ele está em excesso nessa energia. Então ele vai agir sem pensar, vai agir com medo, vai perder o controle, vai se sentir frustrado, vai se sentir não reconhecido, vai ter dificuldade de esperar, vai ter dificuldade de cooperar, ele vai lutar constantemente pelo espaço, pela autonomia, ele vai ter dificuldade em se expressar, então ele vai entrar no modo batalha, vai entrar em exaustão. Então a sombra ariana é quando não tem a sua força direcionada, né? O desejo de agir vira defesa. Então é aquela pessoa que está sempre se defendendo. Por quê? Isso tem a ver com o signo? Não, tem a ver com as feridas de infância. E é aí que está o problema. Amanhã, às 19 horas, eu vou falar das feridas de infância. É gratuito para participar, precisa se inscrever. Que aí eu vou fazer uma dinâmica, vai estar todo mundo no Zoom, uma dinâmica para a gente curar as dores da infância, independente do signo. Aí eu vou usar a neurociência, tá? Qual é o desafio evolutivo, então, de Áries? É transformar esse impulso de luta por uma capacidade de agir com consciência, com presença, e não como reação, né? Então, a gente não precisa lutar para existir, a gente não precisa gritar, a gente não precisa ter medo de demonstrar a vulnerabilidade. Ele pode ser autêntico, sem máscaras. Ele pode ser ele mesmo, encontrar a sua plenitude. Com relação à ferida emocional e a relação com a raiva, né? É uma energia de proteção.
Energia de raiva é uma energia de proteção. E quando essa raiva ela é reprimida, ela se transforma num sentimento secundário, porque raiva é um sentimento primário. O sentimento secundário da raiva é a mágoa. Mágoa, tudo bem, todo mundo pode ficar magoado, mas raiva não. Mágoa é raiva acumulada. Olha que péssimo isso. Então, a pessoa que não pôde se expressar, né, com plenitude, de reconhecer a essência dele, tem um ressentimento. O ressentido, aquela pessoa que fica no ressentimento, a pessoa ressentida que fica naquele looping, ela nunca vai admitir que ela quer vingança. O ressentido, ele deseja inconscientemente vingança. Então aí ele tem dores musculares, dores nas costas, dor de cabeça, explosões algumas vezes desproporcionais, porque ele está segurando a raiva, porque ele não pôde, ele não foi acolhido, ele não pode ser quem ele é em sua essência. Então, terapeuticamente, o que Ares precisa aprender? Não, só que não é racional, é ligado ao corpo, né? Ares precisa muito de terapia corporal, neurociência para isso. Então, ele precisa aprender que a raiva, ela não é inimiga, que a raiva é guardiã da sua integridade, inclusive integridade física, de colocar limite. Opa, peraí, isso não permito. É maravilhoso, a raiva é maravilhosa. Eu não permito que nunca mais façam isso comigo. A raiva, ela transcende muitas coisas. Né? Ele mostra o limite que foi ultrapassado, quando eu preciso ser reafirmado, quando estão invadindo o seu lugar de poder, o seu lugar de ação. Então, é acolher essa energia de raiva com consciência. Eu, por exemplo, com a minha lua em Áries, eu vou ligada à emoção. Então, enquanto tá tudo tranquilo, pegou na emoção, eu sei que eu vou entrar numa energia ariana. Então, eu preciso primeiro integrar esse sentimento em mim, senão eu vou agir com uma força ariana. E aí eu posso falar coisas que machucam a pessoa. E aí pode azedar. Então, quem me conhece sabe que a princípio eu vou me calar, eu vou me afastar. E a pessoa fica querendo conversar, eu falo, calma, agora não. Então quando a gente se entende, a gente consegue falar assim, olha, eu preciso processar esse sentimento primeiro, depois a gente conversa. Porque se eu for conversar ali naquela energia da lua em Áries, não vai dar bom. Aliás, vai dar muito ruim, né? Então, Áries, a energia ariana, e eu não sou ariana, eu tenho a lua somente em Áries, né? Então, precisa integrar o caminho de cura, desculpa, integrar o caminho de cura é se reconectar com o corpo. O corpo é um templo dos instintos, é a ponte com o aqui e agora, com as emoções, com o aqui e agora. Então, práticas corporais, principalmente a neurociência, vai ajudar muito. Então, para que dê espaço à raiva de uma forma segura e saudável. A raiva é um sentimento maravilhoso. Uma raiva não processada vira mágoa. Né? Aí a pessoa tem outros comportamentos. Ela se isola, tem comportamentos antissociais, enfim, aí às vezes já está muito mais difícil. Né? Então, o que o ariano precisa? Ou a pessoa que tem energia. Se você tiver 3 ou mais planetas na casa onde está Áries, você tem Áries forte no seu mapa. Então, para quem tem Áries forte no mapa, seja ascendente, Sol, Lua, Vênus, enfim, Vênus é a forma com. Se a sua Vênus está em Áries, é a forma que você lida com os seus relacionamentos afetivos. É importante saber. A primeira coisa é entender o que está acontecendo com você e nomear esse sentimento. Né? Eu tenho Leão, para mim, está na 10, Vini. E aí, na 10, eu preciso brilhar no meu trabalho. Senão eu viro uma coisa apática, sem sentimento. Oi, Magda. Então, Leão, eu já falei nas lives passadas, eu vou falar mais para frente da luz e sombra de Leão. Leão tem ancestrais que não puderam ser, que não puderam brilhar. Então, o aprendizado de Leão é brilhar, é ser, trazer o seu self, que tem muita energia parecida com Áries, sem ofuscar os outros, né? É lindo demais. Eu amo todos os signos, não tem signo ruim, não tem signo bom. É tudo, faz tudo processo, são todos processos de aprendizagem. Nós temos todos os signos da mandala astrológica dentro da gente. Ninguém é Áries puro, ninguém é Leão puro, enfim, né? Então, é nomear,
sentir expressar essa raiva de uma forma assim libertadora, entendendo que isso é uma energia vital, para restaurar a autoconfiança, isso é super importante na energia ariana. Ensinar os limites de forma saudável. Então, saber integrar essa energia de fogo, né, não só para Áries, mas como todos os signos de fogo, que são energias de ação, de inspirar, de mover o coletivo. Então, quando essa energia vira um serviço, e não uma guerra, e não uma dor. Entender e reconhecer o outro como espelho. Porque a gente só se incomoda com o que tem no outro, com o que também existe dentro da gente, que muitas vezes a gente não enxerga. A gente pode até enxergar, se a gente não se incomodar, tá tudo certo. Se incomodou, fala, isso aqui tá mal resolvido dentro de mim. Então, entender o outro como um espelho e não como algo que vai limitar, enfim, né? Então, a importância de agir com o coração de forma serena, de transformar esse fogo não em guerra, e sim em verdade, né? As pessoas mais sinceras são os arianos. Então, trazer essa energia criadora, de presença, de verdade, para existir no mundo. Falar um pouquinho da sombra, né? Então, tomar cuidado para não reagir antes de refletir, não falar no calor das emoções, não confundir coragem com agressividade. Outro dia eu vi uma pessoa falando assim: eu tenho um pacto com a verdade. Ele pertence lá a um grupo que fizeram um pacto de falar a verdade. Uhum. Verdade ou agressividade? Tem coisas que você pode falar, mas sem machucar a pessoa, né? Sem ser agressivo na forma de falar. Peraí que eu já leio. Então, é lutar pelo seu território até de espaço, não espaço físico, mas, por exemplo, se me invadem aqui, né? Vamos supor, uma pessoa que chega na sua casa e abre a geladeira. Aí deu um exemplo muito, peraí, não é... Bom, mas também é um exemplo. Ela está invadindo o seu espaço. Ela não tem essa intimidade. Ou então aquela pessoa... Nossa, deu um pelo de gato voando aqui. Ou então aquela pessoa que quer que você faça determinadas coisas. Ela está invadindo o seu livre-arbítrio, a sua vontade. Então, é uma invasão. E normalmente as pessoas que invadem os limites do outro são pessoas que tiveram seus próprios limites invadidos. Isso acontece em abuso, a pessoa se torna invasiva, porque ela teve os limites invasivos, e muitas vezes não tem a ver com a energia de Áries, tem a ver com traumas, né? Então, é a luta por território, luta pela verdade, busca pelo reconhecimento. São pessoas que não foram reconhecidas no seu eu, na sua essência, no seu self. Então, ele passa a agir, quando está curado, por ser ele mesmo, e não mais pelo medo, não mais dominado pelo medo. Ele não precisa vencer para existir, ele pode deixar o outro falar, o outro pensar, seja lá quem ele quer ser, sem... Bom, isso não me afeta, né? O outro pode gritar, pode, né? Então, a sombra da energia ariana é um instinto sem direção, quando sai brigando com todo mundo, aí que tá o perigo. Significa que essa pessoa, ó, que nem o Vinícius falou que ele tinha medo de um amigo ariano, mas ele te defendia em qualquer situação, porque são muito sinceros, são extremamente verdadeiros. Quer um amigo de verdade, procura um ariano. Muito fiel, são verdadeiros, né? Mas assim, mas ele é explosivo. Tá, tem trauma, tem dor. Quem não tem? Quem não tem? Se você não tem, você está no planeta errado. Se você já está evoluído, feito um Buda, sei lá, você não devia estar aqui mais, né? Todo mundo está aqui porque tem dores, traumas, bloqueios, enfim. Então, usar essa força ariana como uma energia vital, sem perder o seu centro. Como que a gente faz isso? Com neurociência, reabsorvendo os resíduos de cortisol, de adrenalina, tendo uma voz e um olhar empático com o outro. Nossa, se o outro está
precisando se defender, ele deve ter um trauma, e não necessariamente porque ele é de Áries, sem essa energia clichê, né? Então, se a pessoa está lá num embate, numa negação da sua vulnerabilidade, é porque tem trauma. E quando tem energia ariana envolvida, isso está muito mais latente, muito mais forte, né? Significa que tem um desafio maior ali. Quais são os desafios psicológicos e os desafios emocionais? Gente, eu escrevi muita coisa, não vou conseguir falar tudo hoje, senão não vou conseguir tirar as cartas. Mas os desafios psicológicos e emocionais do ariano. Trabalhar a impulsividade e a impaciência, né? Ares tem que ser tudo no aqui e agora. Não é só ariano que tem isso, são pessoas que não foram reconhecidas na sua infância, por exemplo, que não tiveram o seu lugar. Transformar esse egocentrismo inconsciente numa, como eu vou dizer, ele tem que aprender a considerar o outro, não só a si mesmo. Trabalhar essa raiva, porque muitas vezes a raiva não é elaborada, é um fogo que está distorcido, é um fogo que está reprimido, entender que ele não foi reconhecido, que ele ou talvez tenha sido excluído. Para isso tem apometria, a neurociência, a constelação, tem diversas técnicas terapêuticas para trabalhar isso. O signo solar é o que a gente veio aprender. Então, o geminiano veio aprender a se expressar, porque no passado os ancestrais não puderam se expressar, por exemplo. O leonino veio aprender a brilhar sem ofuscar o outro. O ariano veio aprender a ser, trazer o seu self, sem necessidade de brigar, porque no passado os ancestrais tiveram que brigar por território, por espaço, por comida. O taurino, ele veio aprender a energia da subsistência, porque no passado os ancestrais não tiveram comida, por exemplo, né? Não tiveram conforto, não tiveram casa, sem entrar num egoísmo, por exemplo, e assim por diante. O signo solar é o nosso aprendizado. O signo complementar oposto, ele traz as qualidades que a gente nega. Então, por exemplo, complementar oposto de Gêmeos é Sagitário. O que Sagitário tem que Gêmeos ainda, de qualidade, que Gêmeos não desenvolve, por exemplo, que é a profundidade nos estudos, que é o viajar, que é o aproveitar a vida, que é deixar de ser workaholic, que é trabalhar a espiritualidade com profundidade. Por exemplo, são qualidades que precisam ser integradas e não é que a palavra oposto parece uma coisa contrária, mas são qualidades que precisam ser integradas. Então a gente precisa olhar os signos e a mandala astrológica com mais profundidade, né? Sem essa questão clichê, né? Não ter medo da própria vulnerabilidade, não ter medo de se mostrar frágil, né? Tem uma ferida emocional profunda de rejeição. E ela é inconsciente, então ela precisa ser trabalhada. Então, conhecer as características psicológicas dos signos te ajuda a entender o que você precisa trabalhar em terapia. Quando você olha para a sua mandala astrológica e vê aquele monte de linha vermelha, fala, isso aqui é tudo que precisa ser trabalhado em terapia. Planetas retrógrados são aqueles que o universo está te dando uma segunda chance, por exemplo, e que você não trabalhou por resistência, por teimosia, enfim, por medo, enfim. Outra coisa, qual é a outra ferida emocional profunda de Áries? É um instinto, assim, uma ferida de castração. Foram pessoas muito castradas. Então, como se a energia dele fosse errada ou fosse perigosa, e não é nada disso. Tem uma ferida de solidão gigantesca. Então, ele tem a sensação de que ele precisa... Deu vontade de chorar, olha... que ele precisa enfrentar tudo sozinho, que ele não tem apoio, que ele não pode contar com ninguém. Gente, me deu vontade de chorar mesmo. Que não pode contar com ninguém. Que precisa toda hora ser validado, ser visto, porque não foi ouvido, não foi respeitado, a sua individualidade não foi respeitada.
isso faz com que o ariano ataque antes de ser atacado. É defesa. É defesa. É uma fragilidade imensa. Então, por trás dessa bravura, dessa coisa, tem uma alma que só quer ser livre, uma alma que só quer existir e existir com amor. Então, o meu objetivo nessas lives é trazer um olhar mais aprofundado do ponto de vista psicológico, sem os clichês. São pessoas que precisam ser amadas porque elas foram muito rejeitadas, né? Então, precisa aprender a ter essa consciência antes de agir, não agir por impulso. Mas tudo isso, para isso, precisa curar as suas feridas. Quando a gente, por exemplo, no tarô, trabalha o arcano da força, que é um dos arcanos maiores do tarô, significa que a pessoa, antes de trazer a sua força, ela precisa aprender a dominar os seus medos, a trabalhar os seus medos. Então, qual é a qualidade que Áries precisa aprender? É cooperar, no sentido de reconhecimento da jornada do outro, né? Cultivar uma escuta paciente, acolher a vulnerabilidade, ter uma coragem, assim, de abrir o coração. E a gente, quando a gente conhece essa energia, a gente começa a compreender o outro com uma maior profundidade, sem julgamento, sabe? Perguntas. Aqui tem pergunta, gente. Dúvidas? Lembrando que na família dos arianos tem uma memória de sobrevivência, marcadas por guerras, marcadas por rupturas, marcadas por fugas, por lutas por autonomia, necessidade de abrir caminhos. No campo morfogenético, ou seja, na epigenética, né, nas dores que são transmitidas não só por via genética, mas acima da genética, hoje já se sabe que isso imprinta o DNA. Eu tenho um artigo, isso está no primeiro livro que eu escrevi, eu tenho um artigo também numa revista científica que fala dos padrões de dores que são transmitidos epigeneticamente. Eu vou trazer esse capítulo mais à frente aqui, falando dos arcanos do tarô, porque o Jung, que é um psiquiatra que trouxe o uso do tarô, da astrologia, do I Ching como símbolo de acesso ao inconsciente. Então, entender que do ponto de vista morfogenético, o ariano, ele cristalizou uma luta pela sobrevivência, o impulso de combate que está cristalizado numa herança epigenética. Isso precisa ser trabalhado. Então, o ariano, ele é o guardião do fogo ancestral, da luta, né? O impulso pela vida, pela sobrevivência. Em ancestrais que não sobreviveram, que morreram em guerras, né? Então, são pessoas que precisam ser quem são, trazer a energia do self, do eu, sem a briga, sem a guerra. Então, quais são as feridas hereditárias aqui dos arianos? Tem uma herança de guerra ou uma herança de exclusão muito forte. Famílias, abre o livro de história e veja quantas guerras existiram. Todos nós temos ancestrais que passaram por guerras, por perseguições, por rupturas, por perseguições políticas, militares, perseguições religiosas. Então, a alma ariana, ela herda uma memória de combate, um instinto de defesa, um instinto de sobrevivência. Então, quando você vê um ariano inflamado, ele está lutando não só por uma questão dele, ele está carregando uma dor ancestral muito profunda, muito profunda. É uma linhagem de homens ausentes. Como assim homens ausentes que morreram em guerras? E aí surge aquele arquétipo de mulher guerreira, que faz tudo, que tem uma energia masculina muito forte, e acaba negando o próprio masculino interno ou o masculino no outro, e aí são mulheres sozinhas, tem essa dor também, né? Então, repara se tem isso na sua herança ancestral.
Histórias de pais ausentes, morreram em guerras, autoritários, porque trazem a energia de guerras. Mães que precisaram assumir o lugar masculino se tornaram combativas, deixando a criança muitas vezes sozinha, né? Então, e demonstrou que fraqueza, que ser fraco é perigoso. E aí a pessoa vive na reação, vive de forma reativa. Então, tem energias de separações precoces, que mais? Tem uma energia de migração, uma energia de mortes prematuras, de abandonos, de expulsões, de que precisa agir rápido, né? Que não dá tempo de pensar, de parentes que vão embora, então medo de perder esse medo, né, desses vínculos que foram perdidos por guerras, por exemplo. Tem muitas pessoas nos sistemas familiares que a raiva foi vista como uma forma errada, e não, era uma defesa, hoje, assim, é feio sentir raiva. Não, a raiva coloca limite. Então, o papel do ariano é reabilitar essa emoção, essa força vital de forma libertadora, né? São pessoas que adoeceram em silêncio. É uma herança de coragem que não está reconhecida, que não foi reconhecida, que a bravura, que a honra, pessoas que não foram reconhecidas, que foram esquecidos, foram mortos em guerra, que lutaram e não receberam os créditos, que abriram os caminhos para que os descendentes estivessem aqui vivos. Então, o ariano, ele vem reivindicar o direito de serem vistos pela sua coragem, curando a dor da invisibilidade ancestral. A energia de Áries é uma energia linda demais. Então, o inconsciente familiar do ariano, ele carrega uma memória de ação como defesa. Então, ele tem muitas vezes muitas dores musculares, às vezes tem problemas cardíacos, né? Porque o ritmo de tensão de cortisol, de adrenalina ali é muito forte. Tensão nos ombros, na mandíbula, que acaba gerando zumbido nos ouvidos, por exemplo. Pessoas que tiveram que lutar ou fugir para a subsistência. E quando isso fica reprimido, se transforma em exaustão, em enxaquecas. Tem muita dor, sabe? São pessoas que precisaram, antes de qualquer coisa, serem muito fortes, que não puderam confiar em ninguém por conta de guerras, que sempre estavam preparados para que algo ruim fosse acontecer. Enfim, tem uma dor na psicosfera, no inconsciente coletivo ancestral de Áries, de alerta, o tempo todo em alerta, o tempo todo em defesa, que não tinham permissão para descansar. Sabe essas pessoas que hoje só trabalham, não tiram férias, não descansam, trabalham de domingo a domingo? Tem esse padrão ancestral que precisa ser trabalhado. O workaholic, não sei o quê. Gente, vai ter um treco daqui a pouco, sabe? Que não se permite tirar férias, não permite descansar. São ancestrais que viveram em guerra. E não necessariamente a pessoa é ariana, mas ela tem um padrão forte, de uma energia ariana muito forte na ancestralidade, que a pessoa tem que lutar para conseguir, né? E às vezes acaba parando em exaustão. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, isso é o que molda a psique do ariano, que eu acabei de falar. O aprendizado é romper esse pacto inconsciente de sofrimento, reconhecer a sua força, que ela não está em resistir, mas está em viver com liberdade, né? A função do ariano é restaurar o movimento de vida, porque muitos ancestrais perderam a vida. O movimento foi muito interrompido por muitas mortes, então é também sair da imobilidade de medo. Tem muito medo dentro da energia ariana.
sair da energia de repressão, são ancestrais que foram muito reprimidos. Então, são pessoas onde a liberdade ela é mais importante que o ar que a pessoa respira. E aí, quando tentam impor alguma coisa, então são pessoas que às vezes é melhor que ela seja autônoma do que trabalhar numa empresa, porque ali ela não vai dar conta. Enfim, né? Ela precisa trazer esse equilíbrio de uma reafirmação de uma forma saudável, de dizer aos descendentes: eu quero, eu posso, eu existo e vocês também podem, a partir de agora, aonde quer que vocês estejam. Então, é sair da energia de congelamento do trauma. Então, é a neurociência mesmo que vai ajudar muito, 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 muito os arianos. Sair dessas lealdades invisíveis de conflito, de traição, muitas memórias de traição, de guerras, né? Enfim. Aprender a não rejeitar a autoridade, sim trazer uma liderança que aproxima, que orienta e não que oprime, né? Integrar essa energia de autoridade sem autoritarismo. Todas as energias ligadas a guerras, né? Sai dessa energia de guerra. É isso que precisa. É curar o medo de existir sem a necessidade de lutar. Honrando aqueles que vieram antes, que abriram o caminho e que agora o ariano possa seguir em paz, sem precisar lutar para existir. Que a força dele apenas sirva à vida, e não mais a dor, a guerra, a exclusão, enfim. Bom, quando a Ingrid perguntou aqui, e quando o ascendente é de Áries? É a forma com que você vê o mundo, como o mundo te vê. É algo que você já tem integrado na sua psique, na sua personalidade. É algo que você já traz no seu corpo causal. O corpo causal é o corpo das virtudes, o que você já traz na sua virtude. É um aprendizado que você já tem. Ou espera-se que já tenha, ou já está bem desenvolvido isso, não está mais na energia de briga, você já está mais no seu eu, no seu self, na sua ação, como presença no mundo. Me corrija se eu estiver errada aqui.